Bom, lá pessoal, já é noite, eu fiz essa apresentação hoje mais cedo para o pessoal aqui da Cellcrypt, só que eu estou reformulando ela um pouco porque eu quero fazer ela pública, quero tornar ela pública, então eu ajustei alguns detalhes aqui, mudei também o título da apresentação. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade até em encontrar um título apropriado para essa apresentação, porque, bom, primeiro que eu não tenho muita experiência com termos de classificação de dados, né? Eu não sou desse mundo da inteligência, mas todo mundo sabe que são dados top secretos, é o grau mais alto de classificação de dados. E aqui eu quero falar um pouco sobre a arquitetura das comunicações que envolvem dados com esse grau de classificação. Como que as agências do governo americano elas protegem dados com esse grau de classificação. Esse é um assunto que ele é tratado, ele é pouco explorado na mídia, né? Não existe muita conversa sobre isso, porque o pessoal sempre assume que os dados são seguros, né? Como, por exemplo, ali, um James Bond correndo com uma earpiece, falando com o HQ lá, né, comunicando via satélite, porque ele está numa área super remota. Nunca se imagina que aquelas, né, que pode ter um ator ali manipulando aqueles dados ou ouvindo o que ele está falando, né? Sempre se assume que, né, tudo é seguro. E é um pouco assim também com as agências com o mundo real, né? Como é que, por exemplo, um general conversa com o escritório dele, né, quando ele está em campo. É um pouco de ingenuidade achar que uma agência do governo vai usar uma solução feita em casa para esse tipo para resolver esse problema, porque os sistemas operacionais aí para os dispositivos móveis eles estão sempre em evolução, então seria muito caro para o governo manter, né, uma solução para comunicação segura. Então, o que eles fazem, né, e bom, isso é feito de maneira meio que o standard, né? O que acontece é que a NSA, a agência que regula a implementação desses sistemas de comunicação segura, ela se apoia na indústria, né? É a indústria que faz o desenvolvimento dessas soluções seguras, né, para segurança de dados em trânsito. E aqui eu não estou falando só de comunicações como, por exemplo, mensagens, vídeo e voz. Eu estou falando de qualquer tipo de dado em trânsito que envolve a segurança de dados com esse nível de classificação. Pode ser, por exemplo, cliente e-mail, alguma coisa desse tipo, né? A NSA ela se apoia na indústria para o desenvolvimento dessas soluções, né? Só que, naturalmente, ela precisa definir o que é um padrão mínimo, né, para a segurança desses dados. E é por isso que ela mantém, né, esses documentos que são publicamente disponíveis, né, que definem esses requisitos de arquitetura, né, os protocolos de segurança usados, algoritmos de criptografia, né, e esse documento se chama Mobile Access Capability Package, tá? MACP. Ele pode ser encontrado, né, aqui, usando esse link aqui, seguindo esse link. Não tem muito erro, né? Se você digitar MACP no Google, talvez você encontre alguma coisa diferente, mas se você digitar Mobile Access Capability Package, você vai ver que não tem quase nada além desses sites da NSA, né? Então, assim, como as publicações da NIST, né, elas servem para ditar as regras de segurança, né, tem várias coisas aqui nesse MACP que são interessantes, né, e é um pouco que eu quero explorar hoje aqui nessa apresentação. Eu falar um pouco dessas características interessantes desses requisitos de segurança, né, o que a gente pode aprender dessas soluções, dessa arquitetura, que a gente pode trazer para os nossos problemas, né. E, bom, como eu disse, né, hoje esse documento aqui, ele é um PDF, eu até abri aqui para mostrar para vocês. É um PDF que você pode encontrar aqui no site da NSA, tá? Onde você vai encontrar aqui, né, os requisitos, né, um pouco sobre a filosofia por trás dessa arquitetura proposta, né, os protocolos e os algoritmos aprovados para uso, tá? Então, essencialmente, né,
todos os componentes, né, dessa arquitetura aqui, né, isso aqui é uma topologia meio que de rede, né, com diferentes níveis de segurança de cada uma dessas redes, elas essencialmente são compostas por produtos, né, por soluções que vêm da indústria, né? São aqui dispositivos móveis Samsung, da Apple, né, VPNs aí, dos vendors que todo mundo conhece. Enfim, nós vamos explorar um pouco mais isso aqui na apresentação. Mas, bom, começando pelo começo, né? O que são essas... voltando aqui ao tema secret, top secret, né? Só a título de curiosidade mesmo, eu puxei dessa referência aqui, né? O que vem a ser uma comunicação top secret, né? E eu encontrei que são informações, dados, né? Que caso venham a público, eles podem causar danos excepcionalmente graves, né, para a segurança nacional. Né, a segurança nacional, aqui a gente pode extrapolar para qualquer, né, governo, né, para qualquer estado. E isso, né, pode ser hostilidades, né, militares, podem ser, como é que eu falo, rompimento de relações diplomáticas, né, coisas dessa natureza, assim, coisas que geralmente podem iniciar uma guerra, né? Como algo, por exemplo, assim como a revelação da lista de espiões infiltrados em um país, coisas dessa natureza, né? Comunicações secret já são coisas que podem, por exemplo, causar... aqui eles classificam como serious damage, coisas que podem causar, por exemplo, um diplomata ser chamado para prestar esclarecimentos, né? Revelação de planos, né? de operações militares, coisas dessa natureza, né? E o que eles chamam de CUI, o Controlled Unclassified Information, são informações que, né, por políticas internas, né, a gente pode aqui até extrapolar para coisas como, por exemplo, HIPAA, FINRA, que são regulações que, né, que buscam manter o controle e disseminação de dados, né. São dados que também precisam ser protegidos, né, são informações que precisam ser protegidas. E um outro detalhe também que eu achei curioso, assim, a gente aqui na Celcre, a gente tem um pouco de contato com esse mundo, né? E essa publicação aqui, recente, né, da CNN Politics, isso aqui tem a ver com um caso lá do raid do FBI, numa casa do Donald Trump, para conseguir informação. Um dado que nós já tínhamos aqui, né, que, bom, já que a gente está inserido nesse meio aqui na Celcrypt, é que da ordem de magnitude de pessoas que possuem esse clearance secret e top secret, né? Essa notícia aqui veio meio que corroborar os figures que nós tínhamos, né? Fala de aproximadamente 1,2 milhão de pessoas que têm acesso a essas informações top secret. E aqui, novamente, não estamos falando só de todas as informações top secret, né? Existem informações que são compartimentalizadas, né? Grande parte delas são compartimentalizadas, então nem todo mundo tem acesso a todo tipo de informação. Mas dá para você ter uma ideia, né? Um pouco a ordem, né, de magnitude aí da quantidade de usuários que têm acesso a essas informações, né? E 1,6 aí que tem acesso a informações secret ou confidenciais, né? Então dá para você ter uma ideia que eu esperava um número menor, né, de pessoas, mas são uma quantidade bastante grande aí de pessoas. Mas também faz sentido, né? E, bom, essencialmente, eu gostaria aqui nessa apresentação de falar um pouco sobre, então, né, como de fato se parecem essa arquitetura, né, de segurança de dados. Vocês viram lá quando eu abri o PDF, né? Tinha essa figura aqui, esse diagrama de rede, né? Que mostra, de um lado, dispositivos móveis que estão usados em um ambiente não seguro, não protegido, né? E, por outro lado, uma rede, né, segura, os headquarters, né? E, bom, aqui eu gostaria de meio que explicar um pouquinho essa arquitetura, né? E apresentar os principais detalhes, né, que, pelo menos, eu julguei interessantes, né, dessa arquitetura,
e que eu acho que nós podemos, talvez, refletir sobre eles, né, e o grau de, como é que eu falo, de importância deles, né. Bom, essencialmente, esse Mobile Access, né, ele, como o próprio nome diz, ele diz respeito à comunicação usando dispositivos móveis, né. E, geralmente, o dispositivo móvel é móvel, ele está em não necessariamente uma área protegida. Então, ele vai se conectar, geralmente, de uma rede não protegida. E aqui, essa designação para uma rede não protegida é essa Black Network, a rede preta, tá? É tudo que está fora do controle, né, da agência da agência, né, que está implementando essa solução, tá? Isso aqui, por exemplo, pode ser um provedor de internet, né, coisa desse tipo. E aqui, esse grau cinza e vermelho já são, né, já estão sob controle da agência do governo, tá? Ou do trusted party, né, que está gerenciando a rede. A diferença entre essas duas redes aqui, a rede cinza e a rede vermelha, é que nessa rede cinza ainda existe como é que eu falo, um grau de proteção em cima dos dados, né? Vocês vão notar aqui que existem 2 firewalls, bom, na verdade 3, né? Tem um firewall externo, um outro firewall interno, que por sua vez protege os dados, né, que estão dentro da rede mais protegida, que é essa rede vermelha. Então, essencialmente, né, o vermelho serve para designar os dados que estão, os dados classificados, que não estão criptografados. Então, operadores aqui dentro, eles têm livre acesso a esses dados. Os dados cinza, eles estão criptografados pelo menos uma vez, tá? E os dados pretos, eles estão criptografados pelo menos 2 vezes, tá? E como eu disse, né, os níveis cinza e vermelho estão sob o controle, né, do dono da solução, né, da agência do governo ou de uma third party confiável. E o que eu acabei de dizer é o primeiro detalhe importante aqui, né? São usadas 2 camadas de criptografia para se conectar os dispositivos de uma rede não protegida com uma rede classificada, tá? E isso se faz ou por 2 VPNs, né, usadas em cascata, ou uma rede VPN que protege, por sua vez, uma aplicação que faz uso de TLS ou SRTP. Isso é um detalhezinho importante, né, interessante, né, que, na verdade, o racional para isso, né, está na mitigação de risco, né? Então, caso seja encontrada uma deficiência no algoritmo de criptografia de uma das soluções ou problemas de, né, configuração, não sei, às vezes a VPN está mal configurada, ou às vezes a VPN ela foi, né, feita tem um coder malicioso lá que inseriu um código que compromete a segurança daquele componente, existe uma redundância, né? Essencialmente essa como é que eu falo, racional para esses 2 layers de criptografia. E também uma espécie de diversificação da implementação, né? Você tem, vai um pouco além da proteção da supply chain, né? Como é que eu falo, uma segurança de supply chain. Essa diversidade de implementação, né, pode ser também pensada de uma maneira de você ter menos dependência a um vendor, né? Caso, por exemplo, sei lá, o seu dispositivo Samsung, que é fabricado lá na Coreia, não está mais disponível por causa de, não sei, uma guerra na Coreia, você pode usar outro tipo de dispositivo, né? Ou você não está necessariamente, nesse caso aqui que a gente está falando da criptografia, da segurança, né? Caso existe um compromisso ali, né? Um problema de supply chain ali nos componentes de hardware daquele dispositivo, às vezes você mitiga isso, né, usando um OS, né, que vem de outro vendor, que não é o OS stock lá que a Samsung oferece no celular dela, né? É um OS que é usado por outro vendor. E assim se faz, né, esses layers de criptografia, de diversificação das soluções, né, onde você tenta evitar essas vulnerabilidades associadas a um vendor. E, bom, outro detalhe interessante também
é que esses dispositivos, os dispositivos móveis, eu digo, eles não se conectam diretamente à rede, tá? Existem os casos lá onde, por exemplo, existe uma rede do próprio governo, né? Nesses casos, sim, porque aí a rede mesmo ela implementa, ela, por si só tem certos requisitos de segurança, mas ou, por exemplo, redes wireless ad hoc lá, não sei, o pessoal sobe uma network de rádios ali, enfim, são coisas que são usadas em campo, né? Geralmente por militares. Mas em situações comuns, né? Onde se tem uma rede de internet convencional, geralmente se usa o que eles chamam de retransmission devices, tá? São modemzinhos, né? E aí está a coisa interessante aqui, né? Você acha que são dispositivos especiais? Não, isso aqui no caso é um AT&T Nighthawk, se não me engano. Esse aqui é um TP-Link, posso depois colocar o modelo direitinho. São dispositivos como modems, que oferecem um layer um gap, né, de proteção, que serve também para, por exemplo, mitigar problemas com updates, por exemplo, da operadora, né, injeta algum código, pode injetar algum código no celular, ou, por exemplo, um SMS, né, que explora talvez algum zero day no celular. Então, outro detalhezinho interessante também, né, que é exigido para essa arquitetura. E outro detalhe interessante também, né, são o famoso AAA, né, autenticação, autorização e auditoria. Nesse caso, em cada um desses níveis, né, existe sempre um componente de SIEM aqui que monitora, né, todas essas comunicações. Então, os requisitos, né, desses componentes que estão aqui, que podem ser instalados, né, nesses ambientes de comunicação segura, é que eles produzam informação detalhada de auditoria. Né? A autenticação e autorização, isso aí, né, como eu falo, somos familiares com esses tipos de coisa, né? Nota-se aqui também, né, o uso de, por exemplo, autenticação mútua, que é uma coisa que é usualmente implementada em soluções, né, sempre com a verificação da validade dos certificados, né, vários detalhezinhos por exemplo, da diversificação desses componentes de infraestrutura de chaves públicas. Por exemplo, um root CA, o mesmo root CA não pode ser usado para fazer a validação de certificados da VPN, e, ao mesmo tempo, o certificado do componente interno de criptografia, né? Tem que ser 2 CAs separados. São vários detalhes nesse sentido. Mas o mais, como é que eu falo, o que mais se destaca aqui, né, é realmente a auditoria, né? Nota-se assim uma atenção, uma ênfase bem grande a tentar entender o que está acontecendo na rede, né? Uma vez que ela passa esse primeiro firewall aqui. Então, mas vamos voltar aqui nesse detalhe aqui mais no futuro ali, quando a gente falar um pouco aqui sobre as deficiências dessa arquitetura. Bom, também um pouco da explicação aqui sobre onde que vão os serviços de fato, né? Essa rede aqui como é que eu falo, essa rede cinza, né? Onde que oferece um gap, né, de proteção entre a rede segura e insegura, essencialmente é só uma rede de controle, tá? Onde as soluções vão geralmente dentro desse componente que o pessoal chama de Inner Encryption Components, que é onde a criptografia termina, por default. Então, toda a criptografia termina aqui, né? Obrigatoriamente, né? Dados criptografados não podem passar desse Inner Firewall aqui, e justamente por aquele detalhe que eu falei anteriormente, né? Porque tudo precisa ser realmente monitorado. Então, fica bem mais difícil você filtrar dados, né, quando eles estão em plain text do que quando eles estão criptografados. Então, geralmente, as soluções em si, né, como eu falo, por exemplo, um servidor de e-mail, geralmente ele vai, né, terminar a criptografia dele aqui, né, ele está rodando aqui, mas os dados eles só podem ser acessados dessa rede vermelha, né.
É ali onde geralmente estão o gerenciamento dessas soluções. Então, só um detalhezinho interessante aqui, porque, como eu disse, né, vocês filtrar dados quando eles estão criptografados é bem mais fácil que quando eles não estão. Existem, né, diversos componentes aqui de intrusion detection, enfim, né, tem uma... Depois vocês podem consultar o documento ali para obter mais informações, né. E, bom, por mais informações também, vocês podem encontrar ali, né, todas as referências, né, para as especificações FIPS, NIST, né, desses algoritmos que são aprovados para uso, né, up to top secret, né, até top secret. Né, e, essencialmente é isso, né, o MCP ele dita todas essas regras, né, e eu acho bem interessante, bem rico esse documento, né, e serve para guiar aí, né, a implementação de quem trabalha com, quem quer fazer a segurança dos seus próprios dados. E, bom, indo além aqui, né, então, beleza, a gente falou aqui sobre essa arquitetura, muito legal, e, então, eu sou uma agência do governo, né, como é que eu faço, então, para comprar, vamos supor, um sistema de VoIP, tá, eu quero conversar seguramente aqui, né, eu quero conversar dados top secret. Eu comprei meu retransmission device, né, ele está conversando aqui usando a Cellcrypt, o Cellcrypt e uma VPN de outro vendor, e eu instalei o servidor da Cellcrypt aqui. Será que eu posso realmente comprar a Cellcrypt? Né, como é que eu faço para popular aqui essas soluções nessa minha arquitetura? Bom, todos esses componentes, eles vêm dessa lista que se chama Commercial Solutions for Classified. Tá? Esse Commercial Solutions for Classified, ele é essencialmente uma lista, né, de produtos aprovados pela NSA para uso em redes, né, né, como eu disse, onde se trafegam dados com esse nível de classificação. E para um documento, para um produto estar nessa lista, esse produto precisa de ser aprovado por esse programa chamado NIAP. NIAP é um organismo, um órgão, né, do governo americano, né, que se chama National Information Assurance Partnership. Essencialmente um órgão que faz a certificação de produtos, né, para uso, né, para uso em redes com esse nível de classificação. Interessante. Então, e quais são essas regras de segurança? Né? São as regras do famoso Common Criteria. Tá? Quem não conhece o Common Criteria, né, ele é essencialmente um consórcio de vários players da indústria que determinam, né, que ditam essas regras, que sugerem essas regras para o desenvolvimento de aplicações seguras. Né? Então, não é nenhum governo, uma agência do governo especificamente que propõe essas regras de segurança, é, na verdade, um consórcio da indústria. Né? E esse Common Criteria é internacional. Né? E o NIAP é o órgão dos Estados Unidos que faz a certificação para o governo americano. E, bom, o NIAP em si, né, ele desenvolve o que eles chamam de perfis de proteção, né, são políticas, né, e ele também desenvolve as metodologias de avaliação desses produtos, enfim. São até políticas que, né, têm uma ISO associada, né, a 27001 é famosa, né, mas ela tem um foco em companhias, em certificar companhias. Essas regras do Common Criteria definem uma ISO a 15408. Né, quem talvez tenha conhecido essa ISO conhece o esquema da Common Criteria. Tá? E quem faz, de fato, essa certificação, a verificação da segurança dos produtos, são laboratórios. Né? Laboratórios credenciados pela NSA e credenciados a esse programa da NIAP, né? Que podem até ser encontrados aqui nesse link aqui. Um dado interessante, né, desses laboratórios aqui é que, antigamente, né, essa verificação ela era feita presencialmente. Né? Então, todos esses laboratórios aqui, eles meio que gravitam perto eles gravitam a NSA, né? Laurel, em Maryland, ali, tudo isso daqui está ali no norte de Washington, ali onde, né, fica a NSA. É porque antigamente o pessoal tinha que
ir até fisicamente entregar o dispositivo lá para o pessoal avaliar, né? Então, Baltimore também, Norte, Rockville, e tem agora alguns outros, né, mais distantes. Tem Austin, tem acho que outro também na Califórnia, São Luís Obispo, né? Enfim, essa lista aqui também ela não é estática, não, né? Tem, como é que eu falo? Tem diversos laboratórios aí que se credenciam e descredenciam também com o tempo, né? É todo um processo, né, separado para você ser parte dessa lista de laboratórios aí. Mas é bem interessante, né? O NAEP em si, assim, como é que eu falo? É bem rico. Então, convido vocês a conhecerem o site deles, tá? Existe aqui a lista de, né, lista de produtos que estão sendo avaliados. Perdão, esse aqui é a lista de produtos que estão sendo avaliados. Tem a lista de produtos que são aprovados, né? Que tem todo tipo de componente lá dentro, né? Vamos até percorrer ali rapidinho para, né, satisfazer a curiosidade. Então, aqui dentro tem, por exemplo, produtos como, por exemplo, para firewall, para fazer, por exemplo, servidores SIP, né, VPNs, enfim, browsers. Deve ter aqui também sistemas mobility, e-mail, né, enfim. Tem todo tipo de aplicação, né, que compõe, né, uma rede de comunicação segura. E, bom, o processo aqui né, um produto, uma vez aprovado pela NAEP, ele é então enviado para a NSA e só então ele vai para essa lista da CFSC, tá? Um exemplo disso, por exemplo, aqui é o nosso servidor o nosso aplicativo Android, que acabou de ser aprovado pela NAEP. Deixa eu puxar aqui novamente o site dos produtos aprovados. Aqui, por exemplo, se vocês buscarem aqui por Cellcrypt tem 2 produtos aprovados no momento, um servidor, né, de comunicações e o dispositivo Android. Só que vocês podem ver, né, que se eu for no site da CFSC, eu só vou encontrar o servidor Cellcrypt, né? Porque a gente ainda não completou o processo de submissão aqui para o nosso aplicativo Android, né? Quer dizer que ainda existe um trâmite burocrático aqui, né? Onde a gente precisa de oferecer, né, apresentado à NSA, né, informações sobre o produto, né, a procedência, etc. Para só então ele estar disponível nessa lista aqui, né, que é quando ele pode ser procured por uma agência, né, que esteja interessada em uma solução como a nossa. E, bom, voltando aqui um pouco, né, então a gente apresentou aqui um pouco esses detalhes interessantes do MACP, né? É um programa, uma arquitetura robusta, né? Ela, como eu disse ali, tem diversas preocupações com a fonte dos produtos. Existe redundância tanto ao vendor quanto aos camadas de criptografia, né? Existe diversas zonas, né, de segurança dos dados, né? Só que essa arquitetura, né, tem alguns problemas, algumas fraquezas, né? A primeira delas, né, e é uma fraqueza bem significativa, é essa dependência de uma rede vermelha segura. Se assume que, depois de um determinado firewall, os dados estão seguros, né? Estão disponíveis de maneira não criptografada, né? Só que ali, fisicamente, tudo é seguro, né? O que nós sabemos que é um big ask, né? E o outro problema também, né, é essa dependência de dispositivos seguros, né? Hoje em dia, né, com essas políticas de bring your own device aí, é óbvio que não é o caso aqui, né? Esses dispositivos aqui, eles são dispositivos que são geralmente provisionados por uma equipe, né? Eles são dados à pessoa, né? Mas existe ainda o risco do operador, né? São plataformas que são bastante complexas, né? Os dispositivos móveis estão em campo, né? Estão sujeitas a todo tipo de interferência,
porque eu falo, pode ser roubado um dispositivo desse, né? Pode ser extraviado, né? E, bom, as consequências são bem fáceis de imaginar, né? Por exemplo, no caso de uma rede vermelha comprometida, alguém vai lá e faz o dump do servidor de e-mail né, da agência do governo, né? Como de fato já aconteceu, né? Existem outros também, né, como é que eu falo, problemas não tão óbvios, né? Por exemplo, no caso do vídeo e voz, mesmo que seja usado, né, uma segurança, existe um protocolo de segurança implementado ali, como por exemplo o S10, né, para fazer o handshake das ligações, uma ligação de áudio, por exemplo. Esse protocolo é um protocolo antigo, né? Ele está ali bom, aqui eu não posso dizer, né? Aqui realmente é a minha opinião, né? Está ali talvez por motivos de legados, né? Porque é um protocolo antigo, logo vários dispositivos eles conseguem se intercomunicar, né, usando esse protocolo. Só que é um protocolo que é conhecidamente vulnerável, né? Então, se um atacante tiver acesso ao servidor SIP, né, que não está nem como é que eu falo, não está nem ali na zona mais protegida, né? Está um layer antes. Se algum atacante tiver acesso a esse servidor, ele consegue, né, ter acesso às comunicações, né? E, bom, de certa forma, né, para não deixar a apresentação muito longa, a ideia aqui, né, é apresentar essa rede e dizer que ela não é uma silver bullet, né? Ela serve o seu propósito, né? É fundamental para garantir a segurança da comunicação aí dos milhões de usuários que fazem uso dela, né? Só que existem certos detalhes assim que são até meio, né, nebulosos, né? Certamente existe algumas vulnerabilidades. E, antigamente, né, agora eu aqui falando um pouquinho sobre, né, umas question marks que surgem aí com um pouco de experiência nessa área. Antigamente, uma versão anterior ao MACP, existia como é que eu falo? Como é que eu falo? Era deixado claro para o público, né, ou para os administradores da rede, ou para quem, né, para quem estava do lado do governo também, que existia, né, que esses, como é que eu falo, as session keys, por exemplo, para o servidor SIP estavam expostas, né, para a negociação SIP ali, estavam expostas no servidor. Só que nas versões mais modernas do MACP, esse health warning sumiu. Então, a gente não sabe aqui se realmente é um problema, uma falha na regulação, né, ou se isso é intencional, né, como eu disse anteriormente ali, a accountability é um componente, como é que eu falo, tem uma grande ênfase em accountability. Talvez, né, por design, as pessoas queiram ter esse tipo de acesso, né, e que no caso é meio que problemático, né, porque você deixou um componente vulnerável na sua rede para te permitir acesso, mas não é um acesso explícito, né? De certa forma, você está usando um algoritmo que é fraco, né, que é conhecidamente vulnerável, mas nós não sabemos, né? Mas talvez seja aí uma decisão que esteja sendo, né, nesse momento reconsiderada pelo próprio governo, né? Porque tendo em vistas aí os hacks recentes, né, recente de 2020, né, que meio que expuseram aí essas vulnerabilidades. Agora que a gente está vendo, aqui não tem nenhuma menção aqui nesse headline aqui, mas agora a gente está vendo um push em direção a Zero Trust, né? E isso deixa a gente pensando, né? Porque uma mudança na política, assim, né, meio que 180, né? Mas, bom, entre isso e também alguns outros detalhes sobre esse processo de certificação da NIPE, aí, tem, né, bastante espaço para discussão, né? E outro detalhe também aqui, né, para mitigação aí de vulnerabilidades relacionadas aos dispositivos móveis, eu deixo aqui o link para esse relatório aqui do DHS. Ele é um pouco antigo aqui, mas já dá um pouco, né, fala bastante aí sobre a problemática, né, de dispositivos móveis, de segurança relacionada a dispositivos móveis que convém uma leitura. Bom, então é isso aí, né? E a gente se fala na próxima aí. Obrigado.